exemplo de gente que não vai comprar, vai para shopping porque não tem o que fazer em casa. E eu escolhi ela dizer esse aqui. E na maioria das vezes ela acertava também. Por quê? Porque isso é muito de convivência. Isso é muito de intimidade. A gente vai se acostumando a perceber o gosto do outro, a vontade do outro, os movimentos do outro. E isso acontece também na relação com Deus. Quando a gente estreita essa caminhada com Ele, a gente vai ganhando essa percepção que vem com a alma. Provérbios capítulo 15, versículo 2 diz: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. A língua dos sábios estimula o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade do Senhor. As palavras que incentivam também têm uma disposição inerente. E a disposição inerente é a de interceder por aqueles que sofrem. Perceba o versículo 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. A disposição de abençoar aqueles que estão sofrendo não deve se restringir ao uso das palavras de incentivo, mas quando a gente tece palavras de incentivo, isso deve nos comprometer automaticamente com a oração por aquelas pessoas. Elias viveu assim. Ele dá uma palavra de incentivo, ele oferece uma palavra de ânimo, mas ao mesmo tempo se compromete em orar. Porque as nossas palavras produzem algo limitado na vida daqueles que nos cercam. As nossas palavras têm limite. Elas animam até certo ponto, elas instigam até certo ponto, elas fortalecem até certo ponto. Mas o fortalecimento que vem do alto, esse sim é terrível. Esse sim nos coloca de pé e nos mantém de pé quando as circunstâncias são absolutamente contrárias. Em Atos capítulo 12 nós temos uma experiência de oração muito interessante. Pedro, o apóstolo Pedro, está preso por ordem de Herodes, o maioral dos romanos. E com isso a igreja podia temer bastante o que estava por acontecer com Pedro. Eles estão dentro de uma casa, portas fechadas. E eles decidem orar. Eles não podem fazer mais absolutamente nada. Absolutamente nada. Então eles oram. Deus, se existe alguém que pode fazer algo por Pedro, esse alguém é o Senhor. Nós colocamos isso diante do Senhor. Horas e horas a fim de oração por alguém que estava preso. Enquanto eles oravam, o texto bíblico diz que um anjo da parte do Senhor foi até Pedro, driblando a ordem e a vista de todos os guardas que estavam ali. E ele então calmamente tirou as algemas dele e disse: Pedro, você está pronto? Vamos embora. Pedro disse: como? Ir embora? Como sair por aqui? Há 16 homens me cercando. E o anjo diz: fica tranquilo, vem comigo. E eles calmamente passam pelos 16 homens. E nenhum dos 16 homens nota a passagem de Pedro pelo meio deles. Pedro vai diretamente para o lugar onde os cristãos estavam reunidos. Ele bate na porta e uma serva chamada Rode, quando chega na porta para atender, percebe a voz de Pedro. E somente pela voz de Pedro, ela tomada por um espanto, volta para dentro da casa e diz: gente, vocês não vão acreditar, Pedro está aí fora. E o pessoal que estava orando diz: não, você não está entendendo, Pedro foi preso por Herodes, ele não tem como sair de casa. Então a mulher volta para a porta, abre aquela porta, ele entra na casa, ele surpreende grandemente aqueles que estavam orando. Sabe qual é o problema da oração, gente? O problema da oração é que Deus ouve. E o segundo problema da oração é que às vezes ele responde na direção daquilo que a gente pede.
Talvez algumas pessoas administrem uma certa dificuldade da compreensão, da crença em Deus, por não terem se aventurado nessa rotina da oração. Você tem dúvidas acerca da existência dele? Inicie um diálogo. Pergunte. Peça. Arrisque. Na pior das hipóteses, o não você já tem. O silêncio você já tem. Arrisque-se. Tem dificuldades para crer na existência de Deus? Experimente. Abra o teu quarto. Feche o teu quarto. Ora. Um dos grandes resgates teológicos da Reforma Protestante do século XVI foi o chamado sacerdócio universal dos crentes. Deixa eu explicar o que isso significa rapidamente para vocês. Depois do século IV, com Constantino, por conta do advento da unificação da igreja e do Estado, houve uma grande separação entre os chamados homens do clero, para aqueles que eram os leigos, gente do povo, gente comum. As orações mais bem vistas e mais bem desejadas eram as orações do clero, daqueles que usavam as roupas sacerdotais, daqueles que tinham uma postura diferenciada dos demais homens. Essa não é uma postura bíblica. Essa não é uma mentalidade cristã. Por isso, por conta do advento da reforma, Lutero, Calvino, trouxeram uma lembrança bíblica de que todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Em outras palavras, através do sacrifício feito por Jesus na cruz, todos nós somos iguais e ganhamos o livre acesso para conversarmos com Deus. E o peso da minha oração é exatamente igual ao peso da oração do Sérgio, é exatamente igual ao peso da oração do Júlio, do Adilson e de todos vocês que aqui estão. Entre nós não existe clero e não existe lei. E é por isso que aqui nessa comunidade a gente usa as mesmas roupas. A gente conversa na mesma linguagem. Porque nós somos sacerdotes iguais diante de Deus. Não estou dizendo isso para me eximir da responsabilidade de orar por vocês. Eu gosto de fazer isso. E como pastor eu faço isso com o maior prazer. Mas por favor, ao longo dos próximos meses e dos próximos anos que eu pretendo passar com vocês, não terceirize a sua vida de oração a Deus. Me tenha como um parceiro de oração. Mas não abra mão do seu tempo de conversa com Deus. Do seu momento de entrar no quarto, de dobrar os joelhos. Por favor, não abra mão disso, porque quando a gente abre os nossos lábios, a gente é surpreendido por Deus. Deus nos aquece o coração, nos põe convicções novas, fortalecidas, a gente descobre coisas intensas nesses momentos. Em quarto lugar, palavras que incentivam, tem um agente desinteressado. Ele não rouba a glória do seu Senhor. Versículo 19 diz: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram vocês do exército. Sigam, eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Que história é essa? Eles estavam procurando Eliseu, sim, porque eles sabiam que Eliseu era o responsável. Mas essas palavras mostram que Eliseu não queria para si a responsabilidade de ser o governador do povo, o maioral de Israel,
o responsável pelo exército de Israel não sou eu, o responsável é o rei. Sigam, eu vou levá-los a Samaria, até o quartel-general onde está o rei, para que vocês possam conversar com quem de direito. Humildade. Eles viram um sujeito que ora e as pessoas do exército inimigo não enxergam. Depois ele ora e as pessoas enxergam. E se eu tivesse feito metade dos feitos de oração de Eliseu cá entre nós, eu ia sair por aí me achando o máximo. Ou você não? Mas esse é um sujeito que sabe lidar bem com essa história. Ele sabe lidar bem com o fato de que na verdade ele é não somente um instrumento. Ele pede, mas quem realiza é o Senhor. Ele solicita, mas o poder vem de Deus. Ele é tão somente um instrumento. E aqui a gente só tem um instrumento. Aqui a gente não tem fonte de poder nenhuma. Nenhum líder aqui nessa comunidade tem um poder diferente do outro. Nós somos todos iguais. Todos iguais. Existem pessoas que usam as palavras de incentivo, motivados pelo retorno imediato que isso pode trazer a elas. Incentivam aqueles que estão por perto de outras pessoas, para que então haja admiração. Puxa vida, olha como o Júnior anda falando bem. Mas as nossas palavras de incentivo precisam ser um pouco mais puras no que diz respeito às suas motivações. Tenham cuidado, disse Jesus, de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Se a gente faz qualquer tipo de bondade, se a gente tece uma palavra bonita só para receber um elogio daqueles que estão por perto, o máximo que a gente recebe de recompensa é o elogio das pessoas e nada mais. É isso que Jesus diz. Mas quando a gente purifica o nosso coração e a gente é desinteressado nas palavras de graça, nas palavras de amor, as palavras de Jesus nos dizem que haverá recompensa. Haverá recompensa, sim. Haverá o dia do encontro com o Senhor Jesus, em que Ele vai nos procurar dizendo: eu ouvi o dia que você disse aquelas palavras, eu ouvi, Celso, quando você rejeitou a palavra dura e foi brando. Eu ouvi, eu estava presente.